maneiras de mesa eram muito importantes. Mesmo Leylin precisava de algo para encobrir o assassinato de Castley, aquelas grandes famílias nobres frequentemente investigavam essas coisas completamente. Devido aos conflitos raciais, os governantes de várias nações humanas enviaram seus exércitos para ajudar no norte. No entanto, mesmo os exércitos mais ferozes só poderiam empurrar as linhas de frente da batalha para mais perto de Yorkshire. Não havia basicamente nenhuma diferença mesmo com eles por perto. Houve uma solenidade e uma tragédia para os paladinos que estavam indo para o norte sozinhos. Leylin não insistiu muito nisso, no entanto. Logo as tropas de Yorkshire trouxeram as condições da cidade. Leylin e os nobres podiam entrar, mas o exército teria que ficar do lado de fora. Essa foi a sua linha de fundo. Leylin simplesmente rolou os ombros para trás e aceitou essa condição com calma. A onda de nobres do norte inflou muito os preços de Yorkshire, a tal ponto que até os nobres achavam difícil aguentar. Claro, ainda havia benefícios em manter o poder. Uma vila de luxo foi organizada para Leylin, com tudo de graça. Leylin então conheceu o Marquês Lancete, sobre o qual ele ouvirá falar com tanta frequência. Barão Leylin, há muito tempo queria ver o raro gênio bruxo do norte. Lancete tinha uma cabeça de prata, cabelo enrolado e uma aparência equilibrada. Depois de ver Leylin, até as rugas do rosto dele se suavizaram. Ele evidentemente conduziu uma investigação completa antes de conhecê-lo. Estou extremamente grato pela generosidade do Marquês quando o norte caiu nas mãos do inimigo. O comportamento de Leylin surpreendeu o Marquês. A maioria dos gênios era arrogante, mas Lancete não via nada disso na expressão de Leylin. Além disso, ele não tinha o pensamento inflexível e a apatia tão comuns aos magos, e em vez disso parecia mais um estudioso. Sua atitude até superou alguns dos grandes mestres que ele pagará uma grande quantia em dinheiro para contratar. Lancete serviu a Leylin uma taça de vinho tinto escuro, parecendo triste. Antes de chegarmos às discussões formais, quero dizer ao barão alguma coisa em relação ao norte. Lua Argêntea caiu. Os olhos de Leylin brilharam quando ele perguntou indiferente. A mão de Lancete parou derramando o vinho por um instante, fazendo com que a corrente de licor parasse por um tempo. Ele então se sentou na frente de Leylin como se nada tivesse acontecido, um profundo olhar em seus olhos. Parece que você tem seus próprios canais de inteligência, barão. De fato, Lua Argêntea caiu ontem. Um dia atrás, o norte. Cidade de Lua Argêntea. Como principal assessor de Lua Argêntea, o erudito Buren, que era como o primeiro-ministro, observava Alustriel com preocupação em seus olhos. Ela parecia cansada, as sobrancelhas franzidas. A visão era de partir o coração. Esquecendo sua verdadeira idade por um momento, se alguém a julgasse com base em sua idade mental e aparência exterior, a vida e a morte da cidade tinham sido colocadas nas mãos de uma garotinha. O estudioso Buren achou que isso era cruel demais. Embora Alustriel tivesse grande reputação e charme, ela não era uma líder qualificada. O estresse da guerra praticamente a dominou. Não, a deusa ainda não me deu uma resposta. Alustriel agora parecia ter terminado sua meditação, as rugas em sua testa se aprofundando. A deusa da trama, sendo um deus maior, era a pedra angular que mantinha a existência da lua flamejante. Agora, porém, ela estava rejeitando as orações e pedidos de ajuda de Alustriel, o que deixava as coisas claras. Não é um deus qualquer. Até o poderoso Mistra nos abandonou. Vendo isso, até mesmo um poderoso mago lendário como Buren sentiu seu coração afundar. Asterisco rugido. Asterisco os gritos de animais distantes viajaram para o palácio, fazendo com que a expressão de Alustriel mudasse. Está começando de novo, Scholar Buren suspirou. Um portão de teletransporte se abriu e Alustriel estava parado nas muralhas da cidade ao lado de Buren. Viva Sua Majestade! Viva Sua Majestade! Vendo sua aparência, o moral dos guardas da cidade subiu. Eles estavam agora cheios de esperança. Alustriel mostrou sua força como a escolhida da deusa nos últimos dias. Apenas o imperador Orc-Saladin poderia lutar com ela. Mas a rainha é a líder, suas responsabilidades não estão aqui.
Lutar contra os profissionais de alto nível opostos deveria ser o trabalho dos magos militares. O erudito Buren suspirou por dentro. Enquanto Alustriel tinha imenso charme e força, essa rainha ainda era muito inexperiente. Buren assistiu à formação dos orcs sob a cidade. Havia enormes veículos de cerco e gigantes aterrorizantes com eles, e a preocupação em seu coração aumentava. Mesmo com a ajuda de todos os tipos de itens fundidos, bem como magos de alta patente lendários no comando, eles estavam agora em desvantagem. Temos muito poucos homens. Poucos na Aliança de Lua Argêntea contribuíram muito, e as tropas que foram enviadas com ordens não trouxeram quaisquer outras de volta. Menos da metade dos guardas originais da cidade que poderiam assumir as missões mais rigorosas retornaram. O erudito Buren pensou e depois propôs a Lustriel: Sua Majestade, as coisas já estão tão ruins. Por favor, considere minha sugestão. Não há necessidade disso. Eu não posso abandonar meu pessoal, especialmente em um momento como este. A Lustriel interrompeu resolutamente as palavras do acadêmico Buren. Veja! Ela apontou para baixo. Ainda há muitos do meu povo, muitos dos que acreditam em mim aqui. Como eu poderia abandoná-los e ir embora? O rosto de Alustriel ficou vermelho, uma explosão ainda maior explodindo de seu corpo. Rafinia olhou discretamente na direção da rainha de um canto da multidão. Poderosas ondulações de energia eram irradiadas para fora, e a luz dourada que brilhava sobre ela fazia sentir-se confortavelmente quente. Isso é graça? Não. Este é um lustre em grande escala. O rosto de Rafinia ficou vermelho, e ela sentiu como se pudesse matar um dragão naquele momento. O rostinho de Alustriel estava agora pálido. Mesmo com o apoio das formações mágicas em grande escala sob as muralhas da cidade, um aumento tão grande ainda era difícil de conjurar. Ela até usou alguma força divina para isso. No entanto, ela não parecia frágil. A voz jovem e juvenil ressoou: alcançaremos a vitória. Vitória! 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 Inúmeras tropas rugiram. Rafinia ficou comovida, seus olhos brilhando com lágrimas cintilantes. Enquanto observava os paladinos em volta dela cujos rostos estavam tão corados quanto os dela, os olhos mostrando sua firme resolução, ela sentiu como se tivesse escolhido verdadeiramente o caminho perfeito para si mesma. Este é o trabalho da justiça. Lutando pelo bem-estar e felicidade. Rafinia cerrou os punhos com força. Leylin. Algum dia, ele definitivamente vai perceber seus erros e se arrepender disso. Asterisco rugido. Asterisco neste momento, o imperador Orc Saladin chegou à linha de frente. Um lustre de grande escala? Não havia emoção nos olhos de Saladino agora. As criadas e outros líderes orcs ao lado dele abaixaram a cabeça respeitosamente, sem se atreverem a se mexer. Todas as preparações estão feitas. A força do nosso mestre pode descer a qualquer momento. Alguns padres de alto escalão se dirigiram como relataram. Muito bom! Saladino subitamente deu um passo à frente. A superfície da terra parecia tremer quando um poder aterrorizante explodiu de seu corpo. Asterisco Cachá. Cachá. Asterisco o corpo de Saladino aumentou abruptamente de tamanho e, num instante, transformou-se num gigante em miniatura, com 5 metros de altura e ainda crescendo. Suas roupas, armaduras e todos os itens se quebraram com os movimentos violentos. Este foi o feitiço lendário, posse do deus da guerra. Finalmente, Saladino se transformou em um gigante aterrorizante com mais de 50 metros de altura. Apenas um item foi ampliado com ele, o martelo do deus trovão. Relâmpago! Rafinia ouviu a voz de Saladino alta e clara. O som alto e horripilante fez seus tímpanos tremerem, com uma dor aguda. Depois, um raio frenético encheu os céus e rasgou as nuvens enquanto tudo se juntava no martelo de batalha. Um relâmpago do mais alto dos céus retumbou quando se transformou em um dragão aterrorizante, liberando as chamas mais poderosas de sua fúria. Tolet! Como se um novo mundo estivesse nascendo, a luz violeta rapidamente se espalhou pela área. Sob essa luz, os portões da cidade e tudo mais se dissolveu completamente. Assim,
o imperador Orc Saladino foi descaradamente ir contra o acordo no continente e usou um feitiço lendário terrível. Com o impulso de uma arma divina, ele derrotou Lua Argentia completamente em um tiro. O Marquês Lancete narrou com calma. No entanto, de como ele de repente engoliu um bocado de vinho, parecia que essa força de lendas ainda causava terror dentro dele. Leynin ouviu tudo o que ele disse. Enquanto ele sabia que isso iria acontecer, ele ainda não estava claro sobre o processo exato. Então, onde está Sua Majestade Alustriel agora? Vendo Leynin chegar ao ponto principal, os olhos do Marquês estavam cheios de elogios. Dizem que seu paradeiro é desconhecido, mas há uma grande possibilidade de que ela tenha sobrevivido. Afinal, a vitalidade daqueles com força divina é assustadora. Com a força de Alustriel, poucos seriam capazes de encontrá-la se ela realmente quisesse se esconder. No entanto, com base em sua personalidade, era improvável que ela voltasse logo após isso. Ela provavelmente precisaria de muito tempo para recuperar. No final, Lancete intencionalmente trouxe algo. Leynin, eu tenho uma recepção de vinho aqui o dia depois de amanhã. Eu espero que você possa vir.